Olá, bom dia. Você está no programa Madrugada Astral. E eu estou aqui hoje com a doutora Luciana, que vai trabalhar conosco sobre cavalos. Mas primeiro ela vai falar como é que foi essa transição, onde ela conjuga a profissão de odontologista com a parte dos cavalos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Robson, tudo bem? Primeiramente, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer enorme. E a minha trajetória com os cavalos começou com a vinda do meu marido na minha vida. Uau, que Quando legal. eu comecei a namorar com o Silvio, ele respirava cavalo, gostava de cavalo, criava cavalos crioulos, né? E minha primeira pergunta para ele foi: o que o cavalo tem para oferecer que não seja só a montaria? E aí ele pensou, ele é militar, né, do exército, falou: olha, eu sei que existem várias terapias, né, mas vamos descobrir juntos. Aí começamos a estudar, procurar em sebos, que na época era muito difícil, literatura de cavalos, sim. né. E aí eu me apaixonei, ele começou a dar cursos de horsemanship, de doma racional. Que legal. E eu sempre o acompanhando. E aí eu me apaixonei por esse mundo. Nós respiramos cavalos. Nós temos um Aras em Caçapava, no qual ele dava os cursos lá. Nisso apareceu hoje é uma amiga, mas uma aluna, e nos perguntou se eu já tinha ouvido falar sobre constelação familiar com cavalos. Aí eu falei: não, só constelação, porque eu já tinha feito num consultório com uma psicóloga. E falei: não, nunca ouvi falar. Ela falou: nós temos aqui em Campos do Jordão, pertinho, né? Que eu sou de Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. E aí ela falou: aqui em Campos do Jordão. Aí eu falei: jura? Ela falou: juro. Aí, como nós estamos, né, nada acontece por acaso, nós acreditamos nisso, Claro. Eu abri o Instagram e tinha um curso lá, Mulheres que Correm com Cavalos. Uau. Aí eu falei: tem que ir. Aí falei pro meu marido: olha, vou num curso em setembro, era março, em setembro, num curso de mulheres que correm com cavalos. Aí ele falou: quando nós vamos? Eu falei: não, você não vai porque é só de mulheres. Foi a primeira vez que nós nos separamos. Aí eu fui e me apaixonei pelo método. Aí a professora, né, a doutora Ruth Vilela, falou que ia ter um curso em fevereiro, era setembro, que era profissionalizante. Aí eu cheguei em casa, falei para ele, falei: Silvio, vou fazer. Aí a primeira pergunta foi: e odontologia? Falei: não, eu vou, porque minha psicóloga me perguntou: o que você anda fazendo para você? E eu tava no momento que eu gosto de correr e de estudar. Aí eu falei: correr eu não tava podendo porque eu tava lesionada. Falei: agora eu vou estudar. Claro. Aí eu fui nessa intenção e me apaixonei, e hoje eu tô aqui, entre a odontologia... Que delícia, que maravilha. E as terapias com os cavalos, porque na verdade a gente já tinha o Aras montado, já estava tudo pronto. Aí eu só me profissionalizei. Você começa sempre assim, como um hobby, né? Sim. Vem um amigo, vem um irmão, vem um ou outro, e de repente hoje, quando eu vejo, eu estou apresentando workshops, estou fazendo de final de semana, eu faço os atendimentos lá no Aras, e assim foi a minha primeira transição, porque eu acredito que eu ainda vou fazer algumas transições. Com certeza. E você já levou algum cliente teu, paciente mesmo, da odontologia para constelação? Tipo assim, alguém que estava com bruxismo e você levou lá e o bruxismo sumiu? Algo nesse sentido? Relacionado a problemas odontológicos, não. Mas aqueles problemas que às vezes recorrentes, que os pacientes chegam, queixas, porque eu sempre brinco isso, até no Instagram da odontologia, né? De vez em quando a gente posta algumas coisas assim, que nós não somos só, muitas vezes, claro que eu aprendi que eu não sou psicóloga no consultório, claro, mas nós ouvimos queixas recorrentes e nós fazemos muitas amizades no consultório, né? Sim. E aí, devido às queixas, aí eu ofereço esse trabalho, eu mostro esse trabalho, isso nem é oferecer, maravilhoso. você mostra, e aí você acaba levando esses clientes para os pacientes para ser clientes lá no Aras, né? Porque, na verdade, no meu consultório, eles são meus pacientes e no Aras, eles são meus clientes. Eu aprendi isso. Então, e eu consegui fazer, eu acho que eu tenho 5 pacientes que já fizeram isso comigo. Eu acho essa transição ou essa dupla aptidão, ela é maravilhosa quando a gente consegue fazer isso, do cliente ao paciente ou o inverso, né? Sim. Porque às vezes comigo acontece o inverso. Por exemplo, a pessoa vem para uma constelação familiar ou para um coach com cavalos e eu identifico algumas coisas e eu tenho uma rede de apoio, uma rede de conhecimento bastante vasta. Eu falo: olha, de repente liga para esse psicólogo e tenta ver. Porque é legal, às vezes a pessoa ela não tem nenhum direcionamento, né? E ela está ali meio que crua e às vezes ali talvez seja
a grande, Eu digamos... costumo falar que nós somos um canal, né? Exatamente. Eu sempre me coloquei à disposição isso na odontologia como sendo um canal mesmo na vida das pessoas. Não de tirar a dor Sim, física, sim. mas de muitas vezes dar essa orientação. Porque às vezes eu faço isso no consultório, a pessoa chega com um problema no qual eu não resolvo, mas eu indico para o especialista. Isso é maravilhoso. Então, isso para mim é muito recorrente na minha vida. E eu falo que em relação a esse trabalho, eu falo assim que ele entrou acho que tão fácil em mim, porque eu peguei uma mochilinha de 27 anos de odontologia, coloquei nas costas e trouxe para esse trabalho. Muito né? legal isso. Porque são pessoas, é o respeito, é a ética, né? Sim. Então, para mim, acho que isso... E o lado do cavalo. Porque eu respirava cavalos com o Silvio. A parte de etologia equina, né? Como o cavalo se comporta. Que maravilha. E Então, é uma associação maravilhosa, porque Sim. ele faz o horsemanship ou qualquer outra atividade e você complementa com essa outra parte. E aí é uma coisa bem bonita, né? De Sim. ser trabalhada. Sim, ele faz, vamos dizer assim, ele faz a parte mais técnica, estrutural Certo. da parte do cavalo e eu faço a parte energética, O que é né? maravilhoso. Exatamente. Excelente associação. Sabe uma coisa que eu gostaria que você falasse um pouco mais? Eu já vi no seu Instagram vários workshops que você está falando de empoderamento feminino. E eu vejo lá aquele monte de mulher. Eu falo, gente, que coisa boa. Tirando essa mulherada toda da prisão, que coisa linda. A coisa mais linda, Robson, eu fiz, comecei com em março, né? Sobre a cura do feminino. Aham. E eu consegui reunir 50 mulheres num sábado à tarde. Que fantástico. Das 2 às 5 da tarde, eu consegui reunir 50 mulheres com lista de espera e fiz 4 edições desse trabalho. Que espetáculo. Fiquei em 4 edições, não conseguia mudar o tema do workshop de tanta procura. Quando eu acabava um, tinha lista de espera para outro. Então, eu fui fazendo, né? E teve essa aceitação e essa adesão com as mulheres. Que maravilha. Você tem alguma coisa que você pudesse compartilhar? Algum caso específico que te chamou a atenção? Para criar até mais conexão. De repente tem alguma mulher aí que é uma cliente potencial sua e ela fala, poxa, o que é trabalhado nesse workshop? Então, ele é fantástico, esse workshop. O que eu faço nele? Na verdade, olha o nome, né? A cura do feminino. Eu costumo falar como uma pessoa idônea e da saúde, eu jamais vou curar alguém, né? Claro. Em 4 horas. Mas o que eu faço dessa cura? Qual a intenção dessa palavra cura do feminino? A intenção é o despertar que a pessoa entenda o que é o feminino. Então, eu explico a primeira parte do meu workshop, eu mostro o que nós temos de energia feminina e masculina. Energia, ou como nós nos caracterizamos no dia a dia, como que nós andamos no dia a dia, pode ser, ou os vértices que nós temos. Então, o que é o feminino e o que é o masculino, tá? Então, eu explico desde Freud, Jung, depois eu venho no taoísmo, legal. que é da natureza, né? O yang, né? Então, eu faço toda essa analogia do que é o feminino e do que é o masculino. E mostro para as mulheres que nós temos isso dentro de nós, que ou é características psíquicas ou energia, pode ser usada de qualquer forma. Mas eu gosto muito das características psíquicas. Por quê? Porque é o que nós fazemos durante o dia inteiro. Nós ativamos o feminino e ativamos o masculino. Ativamos o feminino e ativamos o masculino, né? Se nós somos desde os primórdios, as mulheres, a gente acha que as mulheres antigas, né? Vamos falar lá desde dos pintores, né? Dos poetas. Se a gente for analisar essa época, nós vamos falar que as mulheres, elas eram femininas. Sim. Mas quem pintava? Quem fazia poema? Sim. Eram os homens. É verdade. Nós nunca fomos determinados, nós não podíamos, naquela época, as mulheres não podiam nem pensar, nem expor o que elas sentiam. Era uma limitação incrível. Era uma limitação incrível. E quando elas expunham, elas eram queimadas. Sim. Freud veio para isso. Veio para examinar, ver a quantidade de mulheres que estavam sendo internadas, na época que Freud era um médico, e aí ele via a quantidade de mulheres que estavam sendo internadas e eram caracterizadas por histeria. E quantas vezes nós, mulheres, tentamos nos expressar e a primeira coisa que a gente escuta é você é histérica, você é louca. É verdade, né? Então, é a primeira coisa que acontece. Às vezes você só tá chorando e tá falando, é isso que eu sei expressar, né? Outras coisas que nós tentamos nos expressar e não conseguimos. Então, vem de lá. E aí nós fomos o quê?
traçadas para ser objetivas e procriar, né? Vamos cuidar da casa, vamos cuidar dos filhos. E aí começou. Aí vem Jung, que vem também falar da mesma coisa. Aí vem o taoísmo, que vem falar dessa energia, né? Da feminina e da masculina. E aí vem o que acontece hoje. Aí passaram-se os tempos e hoje o que nós fazemos, né? Tem os dois lados. Hoje as mulheres entraram desde a Revolução, vamos dizer assim, da Revolução Industrial, ocorreu muito as separações, né? As mulheres tiveram que ir para trabalhar. E aí, hoje, quem são as mulheres hoje? Quem nos criou, Sim, né? sim. As mulheres que nos criaram para estudar, nos criaram para ser boas profissionais. E aí, o que nós fazemos no dia a dia? Nós ativamos quem? A energia mais masculina, com né? certeza. E aí, o que acontece? O desequilíbrio dessas duas energias. E aí, só para as mulheres entenderem, né? Quando eu explico, o que é energia feminina, né? A energia feminina é o yin, é a introspecção, é receptividade, é emoção, é a beleza, é a forma, é o que eu falei lá dos escritores, dos pintores. Isso é o feminino. O masculino é o agir, né? Então, é o foco, né? É o fazer. Isso é o masculino. Então, e o que nós fazemos? Aí ocorre esse desequilíbrio e aí começa a acontecer o quê? As doenças que estão nos afetando, sim, né? sim. Hoje em dia das mulheres. E aí a gente fica assim, entra de novo naquilo. Eu sou histérica, eu sou muito masculina, eu sou meu masculino. Não é isso. É só ter meu casamento acabou porque eu fui muito masculina. Não é isso. É o equilíbrio. A gente tem que entender o que é o masculino, o que é o feminino e equilibrar esses dois, né? E o feminino, ele exige um descanso. Por exemplo, Sim, eu costumo falar... descansar é feminino. Eu vejo muito assim, por exemplo, a mulher, ela sai na rua, ela vira uma leoa. Mas quando ela chega em casa, ela quer ser uma gatinha. E ela quer ter um homem para ela ficar no colo. Isso é uma maravilha. É uma maravilha. Eu vivi isso. Eu falo muito isso. Que eu cheguei num ponto que eu falei assim, meu Deus, 2 homens dentro de casa não dá. Não bate. Não bate. Eu sou uma líder, eu cuido de uma clínica. Claro. Né? Meu marido, na época, era militar, né? Então, quando comecei a entender isso, eu falei, meu Deus, eu tenho que... até às vezes eu brinco. Às vezes você tem até que dar uma emburrecida. Né? Porque pra gente isso é emburrecer, mas não, dá uma recuada. Mas não é ser feminina mesmo. Assim. É deixar que o outro ocupe o espaço dele, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes eu falo assim, esse é o empoderamento do feminino. Exatamente. Né? E de poder receber, né? Não ficar o tempo inteiro dando e comandando. O feminino é receptividade, tá? Acolhimento. E aí, por isso que eu gosto dessa parte, porque se a gente for pensar, como eu sou da saúde, se nós formos pensar, o nosso útero é um vasinho, Com certeza. Se a gente for pensar até no a parte genital da mulher... Sim, a mesma coisa. É o vasinho, é receptivo. O homem é o expansivo. É verdade. Então, olha a natureza, como ela é sábia, como é lindo isso. E esse equilíbrio é maravilhoso para ambos, né? Para ambos. E os homens também precisam disso. Isso é muito lindo. Não sei se você conhece aquele psicólogo Paulo Piemonte de Campinas. Conheço. Ele fez um livro maravilhoso sobre o masculino, sabe? E ele fala muito isso, que os homens também, homens maduros, o nome do livro dele. Sim. É legal, vou ler. Muito interessante, ajuda muito. Porque ele fala também das dificuldades do homem e que o homem também tem o feminino. Então, o homem também tem que entender que ele também precisa descansar, que é no descanso que ele cria. E quando ele cria, é o que ele ganha dinheiro, né? Exatamente. Então, ele fala muito disso. E a mesma coisa para nós. E eu gosto de falar tanto da parte fisiológica, que quando nós aceleramos demais durante o dia, eu gosto de dar muito esse exemplo, do trabalho, aquela loucura, né? Quando nós chegamos e às vezes nós mulheres sentamos no sofá e às vezes falamos assim, ai meu Deus, agora eu quero ficar quietinha. E hoje é o dia que eu preciso ficar quietinha e eu não consigo, porque isso acontece conosco. Com certeza. É o cortisol.
Porque o nosso corpo, ele pede sim, quando nós liberamos testosterona, para ele liberar testosterona do jeito que nós liberamos, são 5 vezes ele força o nosso corpo a mais. Uau. E aí o cortisol vem para arrebentar. E aí a gente tenta dormir, aí a gente engorda, a gente tenta dormir, não consegue, o cortisol, a gordura vem na barriga. Então, é um monte de, como eu falei no começo, é um monte de coisinhas que vai acontecendo na nossa saúde e a gente vai adoecendo e não sabe por quê, né? Então, voltando, e a mesma coisa eu falo a importância também, eu tô falando muito do masculino, exacerbado, mas Sim. tem o feminino exacerbado também, faz com que a mulher não vá para lugar nenhum, né? E ela fica muito na receptividade, Isso, na dependência, esperando que alguém cuide e faça aconteça. Exatamente, e ela não consegue sair. Então, o objetivo, voltando, o objetivo desse workshop, eu falo assim, eu não curo ninguém, mas se eu conseguir mostrar para a pessoa que ela consegue ativar esse feminino e esse masculino a hora que ela quiser durante o dia, isso é muito importante. Sim. Agora eu vou ser masculina, eu preciso ser. Agora eu vou ser feminina, eu preciso ser feminina. Que é a hora que nós falamos. A hora que você chega em casa, você pode ser, deve ser feminina. Exatamente. Né? Vamos. E muitas vezes, aí eu já escutei, mas como se meu marido não faz nada, né? Fica sem fazer nada que ele se coça. E ele faz. Exatamente isso. Que bom que você exatamente, deixa rolar. Não vai ter nada pra fazer? Ok, tá bom. Deixa o outro ser do jeito que ele sabe ser. Né? E aí eu mostro muito isso para elas, faço os exercícios sistêmicos, que é interessante, que aí é o que eu mostro isso e dou a ponta do iceberg, eu dou, vamos dizer, a cerejinha do bolo, eu dou para ela. Porque eu faço a pergunta para você, quem é responsável pelo feminino na nossa vida? Sistemicamente. A mãe? A mãe. É. Aí eu entro naquilo que nós amamos. Que legal. Aí eu entro no sistêmico. Maravilhoso. Que não adianta, existem 1000 cursos, existem cursos na internet, livros, né, sobre o sagrado feminino, sobre a cura do ventre, né? Respeito, acho que a gente tem que entender, mas tem que ir um pouquinho a fundo, que é onde entra o sistêmico, onde entra esse trabalho tão lindo, né, de Bert, do sistêmico, né? Uhum. E aí nós falamos, aí eu entro quem? Na mãe. Eu mostro que se nós estivermos desconectadas ou brigadas, né, com esse, vamos dizer assim, com essa nossa matriz desse feminino, que é a mãe, nossa vida, infelizmente, não vai ter resposta. E se você faz essa cura desse feminino, né? Se você se cura com essa não gosto de falar nem relação, mas se você se cura com essa matriz, se você se conecta novamente com essa matriz que é o seu feminino, né? Vai reverberar no seu relacionamento amoroso, vai reverberar na sua prosperidade, no seu financeiro, porque até mesmo o financeiro, eu gosto muito de falar isso, o leite materno é o quê? O nosso dinheiro do adulto, né? Sim. Então, o leite materno é o nosso dinheiro na vida adulta. Então, o nosso financeiro melhora, né? A relação com os filhos melhora, você vai criar de uma forma diferente do que você foi, tentando trabalhar. Então, tudo vai melhorar. Então, aí eu faço esse trabalho sistêmico, faço exercícios sistêmicos. Nossa, que em relação à mãe, né? Eu costumo, porque através desse trabalho com os cavalos, como eu gosto muito de estudar, eu fui fazer o curso de constelação. Hoje eu sou consteladora. Eu fiz o meu curso com o Dr. Décio Ilma, do IDESV. Eu fiz também com eles. Você fez com eles? Maravilhosos. Nossa, maravilhoso, espetaculares. Né? Tem uma linha muito legal. Boa, né? E muito diretos. Isso, assim. é postura. Se nós não... constelação ajuda, faz, né, o trabalho, mas nós temos que ter postura, né? Temos que ter aquela firmeza de querer mudar aquilo que está dentro de nós, né? Sim. E, então, gostei muito de ter feito esse curso com eles, de ter me formado com eles, e aí eu faço os exercícios sistêmicos, no qual aprendi com eles, faço a parte da arte-terapia, sabe? Por quê? Aí eu vou chegar. Aí, na parte da arte-terapia tem a ver o quê? Com os nossos cavalos. Coloco os cavalos em pista, e aí eu faço a arte-terapia e faço as cocriações,
tá? Porque aí dentro a pessoa desenha aquilo que ela sonha e depois nós vamos para as cocriações, que é onde vem os nossos lindos cavalos. Que maravilha. Que vem para fazer essa transformação através das cocriações, faço exercício de cocriação, na qual dentro da energia quântica, né, ela não explica que o cavalo tem 500 Hz de energia, né? Para quem não sabe, por isso que o trabalho com o cavalo é tão potente, devido aos Hz de energia que ele tem. O universo tem 500 Hz de energia, né? E para vocês entenderem como ocorre o processo de cocriação, quando duas ondas eletromagnéticas no mesmo comprimento e na mesma frequência de ondas se colapsam, ocorre a cocriação, aquilo que nós pensamos se materializa. É maravilhoso, né? E é maravilhoso. Então, eu falo assim, além disso, o cavalo nos ajuda a elevar a nossa frequência, né? E eu solto os cavalos na pista, nós entramos em contato com os cavalos, eu deixo as pessoas em contato com os cavalos, meu marido está sempre junto conosco, fazendo a parte da segurança, da proteção, né? Embora são cavalos tranquilos, mas eu sinto que todo mundo fica muito mais tranquilo. Dois profissionais né? é sempre melhor. Exatamente. E aí nós trabalhamos, deixamos os cavalos agir, fazer as curas que eles têm que fazer, a pessoa que está, né, aberta, que está ali pronta, eles vão. E aí também eu trabalho aquilo que eu coloquei. Eu coloco um cavalo para o feminino, um cavalo para a mãe, né? Um cavalo para ancestralidade. E ali elas conseguem ver como que está esse campo. Os cavalos leem como é que está aquela energia que nós trazemos. E a partir dali, é aquilo que eu falei, a partir dali elas conseguem ver aquele campo, né? Geralmente quando acontece isso, né? Quando mais de 2, 3 pessoas, o campo muda, Sim. de acordo com mais ou menos que as pessoas estão sentindo. E aí eles vão fazendo o trabalho e vão mostrando como é que nós estamos procedendo no dia a dia. E através dali eu vou lendo e eu acredito que tem um despertar ali, que eu costumo brincar que aquilo que você vê, você não desvê mais. Sim, é né? quase impossível, né? E aí essa é a minha sementinha que eu coloco dentro desse workshop para fazer esse despertar para as mulheres, para que ocorram, claro, aquilo que eu falei, claro que existem feridas muito profundas, eu não tenho nem formação para isso, mas os cavalos... E em 4 horas também não daria tempo, mas daria. acho que só o fato de você trazer clareza e a pessoa enxergar que ela tem algo, isso. Depois ela procura. Ela procura, é o que nós falamos no início da nossa conversa. Exatamente. Nós jogamos a sementinha e eu amo fazer workshop. Que delícia. Eu amo. E é um trabalho maravilhoso, espetacular. Eu falo que esse propósito de levar esse trabalho para o mundo, sabe? De falar, de mostrar o que ele tem para oferecer. Porque tem muitas coisas, né, Robson? Eu vejo o seu próprio trabalho, né? Sim. O seu já é mais diferente do meu, né? Mais meu é mais organizacional. né? Acho lindo também. O Décio é muito forte nisso fortíssimo, também, fortíssimo, né? Então, eu gostei muito também desse trabalho dele lá. Mas, então, a gente vê quanta... E cada um vai buscando um caminho, uma rota. Exatamente. Isso é maravilhoso. E cabe todo mundo, né? E essa que é a grande sacada. Todos, exatamente. Né? E o ar também. Exatamente. Podemos respirar. Exatamente. Não precisa, né? Não precisa ter esses ciúmes, essa preocupação, porque é bonito ver. É muito bonita essa colaboração, né? Da gente perceber, por exemplo, se a mulher chega para mim com a questão básica dessa do feminino, eu posso dizer para ela, vai lá na doutora Luciana, que vai ser fantástico para ti. Porque é muito legal, porque eu percebo que os cavalos, eles nos unem, eles nos conectam. Sim. Mas depois cada um vai buscando um caminho. Isso é lindo. É lindo, é muito bonito mesmo isso, né? E a gente poder ir bebendo da fonte de cada um, claro, né? É isso muito fantástico. gostoso. Olha, nós estamos chegando ao fim do nosso trabalho. Eu até queria te fazer uma perguntinha antes da gente fechar. Você já pensou na possibilidade de escrever um livro sobre essas questões? Eu acho que seria bárbaro. Sim, já pensei, sim. Quando você falou do masculino maduro, e essa mulher liberta, com as asas, podendo voar. Uau! Exatamente, podendo voar, né? Podendo ser mais leve, né? Podendo olhar a vida de outra forma, né? Sem precisar repetir padrões de comportamento, ou às vezes ficar excluindo, né? Aquela mulher que por acaso foi sua mãe, exatamente. Entendeu? E viveu, e aí, segundo o Bert, aquilo que a gente exclui, a gente atrai, e quando a gente vê, a gente está fazendo pior do que ela. É verdade. Né? E aí, então, se
gente realmente, eu penso sim em escrever algo em relação a isso e mandar isso para o mundo. Maravilha. Penso também em dar palestras, né? O meu sonho, embora o cavalo tá sempre junto com a gente, né? Mas é o que você falou, deixa ele, deixa ele agir, deixa ele solto, né? Eu brinco que eu sonho em um auditório lotado. Olha que delícia, que maravilha. Né? Vamos criar isso. E eu podendo plantar a sementinha em cada uma, né? Nossa. Para poder, porque é isso aí que é muito interessante desde Freud, né? Porque a mulher vem com essa tarja de histérica, né? É verdade. Bom, para a gente finalizar agora, olhando naquela câmera, deixa um recado para essas mulheres ou para o seu público de uma maneira geral. Eu venho aqui, né, falar para vocês que existem muitas terapias hoje que podem nos ajudar. E essa terapia com os cavalos é uma terapia muito potente, porque nós usamos o cavalo como uma pilha e ela ajuda a elevar a nossa frequência e ajuda nós vermos aquilo que está no nosso sistema. E é aquilo que eu costumo falar, aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver mais. Então, o despertar é muito profundo. Então, procurem ajuda, não é vergonha nenhuma, isso faz parte, isso é viver. Que maravilha. Nossa, muitíssimo obrigado, querida. E eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, um excelente dia. Tchau, pessoal. Tchau.